Bom, então Data Science é um processo, a gente viu que envolve estatística, envolve um pouco de programação, envolve conhecimento de gerenciamento de dados, envolve ter um problema real para a gente tentar provar, para a gente tentar processar e criar um projeto Data Science. Então agora eu espero convencer vocês que vocês querem ser um Data Scientist. E a gente vai ver quais são os passos, quais são os skills que vocês têm que absorver para poder fazer isso. Curiosamente, a ideia de Data Scientist, o termo começou a aparecer antes de que fosse conhecido o termo Data Science. Então algumas pessoas se definiram como Data Scientists antes de existir uma formalização de Data Science e francamente eu estou confortável com a ideia. Nós vamos usar a simplificação aqui. A descrição mais simples é: você é um cientista de dados se você trabalha com dados de uma forma científica, dados de alguma. Não é que os seus dados sejam parte de um processo de ciência pura, mas que você usa técnicas científicas para processar os seus dados. Você vai usar estatística, visualização, tudo aquilo que a gente já viu. A melhor maneira de entender o que é um data scientist, para quem tem a curiosidade, é através desse livro, Analyzing the Analysis. É uma ideia bem interessante. São 3 pessoas que fizeram um survey, fizeram uma pesquisa com pessoas que se definiam como data scientists. E eles começaram a levantar informações com esses 250 voluntários sobre o que eles faziam que justificava eles se chamarem de data scientists. Então fizeram essas perguntas. É alguém que trabalha com estatística, programação e visualização? É alguém que sabe tirar informação de dados? A ideia do livro é que é preciso uma definição mais clara do que é um data scientist. E a partir daí do que é data science. Alguns termos, isso você está mencionando no livro, como doutor e atleta, são genéricos. Data scientist também. É importante você tentar ter uma descrição melhor. Ok, eu sou um data scientist. E o que você faz? Tem que ter uma descrição mais clara disso. E eles chegaram à conclusão que a definição depende do problema. Então, muitas pessoas que se descreveram como data scientists era porque eles tinham aspectos de data science que estavam fazendo no seu trabalho profissional. Eles fizeram esse levantamento com 250 voluntários e alguns resultados são bem interessantes que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro esse gráfico. Esse gráfico descreve, a partir desse conjunto de 250 pessoas, pergunta qual é a área de atuação deles. Então você tem as áreas de atuações aqui em negócios, machine learning, big data, matemática e pesquisa operacional, programação e estatística, e você tem a área que a pessoa se define como atuando. É uma pessoa que trata com negócio de dados, uma pessoa que trata com uma parte criativa de dados, provavelmente visualização e a ideia de usar dados de formas inovadoras. Uma pessoa que desenvolve ferramentas de dados para soluções de dados e uma pessoa que faz pesquisa com os dados. Por que esse gráfico é interessante? Que ele mostra que, por exemplo, a pessoa que se define como uma pessoa de negócio de dados, ela dá uma ênfase muito grande à parte de negócios e uma ênfase muito pequena à parte de programação, melhor na parte de machine learning e estatísticas. Por outro lado, é uma pessoa que tenta trabalhar com dados, fazer pesquisa de dados para entender o que os dados têm, o que eles representam, ela vai ter uma fatia muito grande de estatística que ela faz, um pouquinho menos de programação. Evidentemente, o desenvolvedor ele trabalha um bocado com programação. Mas a ideia que a gente vê aqui é o seguinte: não existe uma única definição de data scientist. Tem vários tipos de data scientists, cada um com uma ênfase diferente nos skills que ele tem que ter, no conhecimento que ele tem que ter. Isso é de um vídeo da lynda.com, de 12 mitos sobre data science, que ele descreve um pouco melhor, está chegando próximo daquela definição que a gente viu. Um data scientist ele entende de matemática e estatística, entende de programação em banco de dados, entende da parte de apresentação, visualização e comunicação em geral, e ela tem esses soft skills aqui. Os soft skills, a melhor definição que a gente tem, é uma pessoa que pode conviver com outras perguntando e aprendendo o problema. Então, se você for fazer data science e aplicar isso, por exemplo, em assessoramento remoto, é bom que você tenha um conhecimento de assessoramento remoto, mas é melhor ainda que você tenha um conhecimento para conversar com as pessoas do assessoramento remoto, entender a natureza do problema, entender a natureza do dado e apresentar soluções. A mesma coisa, por exemplo, para a área bancária, por exemplo. Você tem que conhecer matemática e estatística, programação em banco de dados, apresentação, visualização, comunicação. Mas o importante é que você tenha a capacidade de interagir com as pessoas que trabalham com a parte de banco, com a parte de dados de banco, para tirar a informação dela e apresentar os conhecimentos para ela da maneira mais eficiente. Nesse livro também, no Analyzing the Analysis, eles mostram uma coisa que eles chamam T-Shaped Data Scientist, o cientista de dados na forma de T, que é um termo meio esquisito que a gente vai ver como é que é. Basicamente, eles chegaram à conclusão que muitas pessoas que se definem como data scientists, eles têm um conhecimento amplo de todo o processo e têm um conhecimento profundo de um aspecto do processo. Como a gente viu que data science tem várias
várias áreas de atuação, várias áreas de conhecimento, é de se esperar, e eles viram essa evidência, que as pessoas tenham um conhecimento superficial de tudo e um conhecimento abrangente, profundo de uma área. Isso quer dizer que isso é ótimo para pessoas que são orientadas à tarefa e que trabalham em times interdisciplinares. Dificilmente você vai ver uma pessoa fazendo um projeto de data science sozinho, exceto na nossa disciplina, porque nós somos acadêmicos, a gente pode torcer um pouquinho as regras, mas vocês têm o suporte dos instrutores e dos colegas. Mas, em princípio, você trabalha em data science com um grupo que tem o conhecimento necessário coletivo para tocar o projeto. Outros estudos foram feitos em relação ao que é um data scientist e o que ele faz, e identificaram outras categorias que eu achei interessantes mencionar aqui. Curadoria de dados é um problema interessante que está acontecendo cada vez mais que a gente coleta os dados. É importante ter um processo de garantir a permanência deles, garantir a evolução dos dados, é o que se chama curadoria. Pense no que uma pessoa num museu faz. Ela cataloga, ela identifica, ela mantém a informação sobre os dados, sobre o que existe no museu, para que uma pessoa possa ir lá e encontrar um artefato que tem interesse. O curador de dados também tem esse papel. Ele quer saber, por exemplo, desculpe, você pode querer saber dados históricos, pode ter acesso a isso, pode querer saber quais são os dados que existem sobre o que você quer estudar. Um curador de dados tem que ter a capacidade de fornecer essa informação. Mas voltando, outros estudos indicam essas três categorias, Analytics e Visualization, que é uma área que para mim está um pouco dentro de estatística, e a parte de redes e infraestrutura por causa do problema de Big Data. Certo? Esses levantamentos foram feitos nessa referência que está aqui. Mas voltando à ideia do T-Shaped Data Scientist, ele também aparece no livro Doing Data Science. Cada cientista, por exemplo, um exemplo aqui que a Rachel Schultz dá, você tem visualização, machine learning, matemática, estatística separadamente, ciência da computação, comunicação e domínio do conhecimento do problema em foco. Um cientista pode ter um perfil desse, onde ele conhece todas essas áreas, mas ele conhece muito melhor, por exemplo, nesse caso, estatística. A ideia é que se você for fazer um time que trabalha com data science, você vai combinar pessoas com perfis diferentes que coletivamente vão ter bastante conhecimento, capacidade de se comunicar em todos os campos que você tem que ter aplicação, tem que ter o conhecimento em data science. A parte do T-Shaped Data Scientist é porque não dá para ver fácil um dado, mas você tem um conhecimento abrangente em tudo e um conhecimento profundo em um. Então, se a gente virar essa figura aqui de cabeça para baixo, ela fica parecida com T. Mas vamos jogar com essa figura de linguagem mesmo. Mas lembrando, a moral da história é que o T-Shaped Data Scientist ele existe, quase todos nós vamos ter ser mais especializados em uma área, mas a gente tem que aprender o suficiente das outras para se comunicar bem com o time. Vamos definir então, você quer ser um Data Scientist. Se você já tem acesso, ou pode ter acesso a coleções de dados temáticos. O que são coleções de dados temáticos? São sobre o tema da sua pesquisa. Não são qualquer coleção de dados. Se for na internet procurar coleções de dados, tem sobre tudo. Mas você quer uma coleção de dados relevante para a sua pesquisa. Essa coleção de dados vai ter diferentes graus de organização ou de estarem arrumadas. Se você sabe que tipo de informação você pode tirar dessa coleção de dados e você conhece o suficiente de linguagens como R e Python, outras podem ser usadas. Se você conhece ferramentas como, por exemplo, SQL, NoSQL, sistemas distribuídos na web, maneira, não é para desenvolver um sistema na web, mas coletar informações do sistema na web, e você entende o básico de modelagem, teste, algoritmo, análise, visualização, então você já é um Data Scientist. O que falta é você juntar tudo isso num projeto que tenha começo, meio e fim. Na área acadêmica a gente vê que muitas pessoas já têm essa primeira parte aqui, porque eles têm um problema para tratar. Se o problema envolve dados, eles já têm dados em diferentes níveis de organização. As pessoas durante a pós-graduação têm que aprender um pouquinho desses conceitos. O nosso foco no curso não vai ser programação, vai ser o uso de ferramentas de programação para resolver problemas pontuais. E nós vamos cobrir um pouquinho dessa parte de modelagem, teste, algoritmos implementados. Todo esse conjunto vai formalizar o seu conhecimento como Data Scientist. E você vai poder afirmar que você tem a sua contribuição lá nas diferentes categorias do T-Shaped Data Scientist. Para nossos fins aqui dentro, um cientista de dados acadêmico é um cientista treinado em qualquer coisa. No INPE nós temos um viés espacial, mas você pode ser da área de ciências, pode ser da área de ciências sociais, biologia, na parte de humanidades, que trata com um grande conjunto de dados e que precisa enfrentar os problemas computacionais, desenvolver e domar os problemas computacionais que são causados por causa da natureza dos dados, localização, bagunça que esses dados têm,
e tentar tirar informações desses dados para resolver um problema no mundo real. Então essa definição que foi colada do Data Science, ela define para a gente bem o que é o cientista de dados acadêmico. Um cientista de dados comercial, que estiver trabalhando numa indústria ou para fins não acadêmicos, ele teria que ter tudo isso aí, mais um pouquinho, por exemplo, do conhecimento da vantagem de você fazer isso. Na parte de ciência, a vantagem é que a gente está aumentando o conhecimento. Então, se a gente fizer todo um processo de data science e chegar no final uma solução que não resolve muito, nós aprendemos sobre os nossos dados. Nós podemos chegar à conclusão, depois de um projeto de data science, que os nossos dados não servem para resolver o problema. Mas isso é informação útil na área acadêmica. Procurar caminhos que não podem ser resolvidos, tentar resolver o problema de novo a partir de um outro ponto de vista, tudo isso é válido do ponto de vista acadêmico. Talvez na indústria não seja válido, porque existe um investimento financeiro nesse processo todinho.